Um dos diretores de terror mais famosos do cinema não era exatamente um apaixonado pelo gênero. Na década de 1960, Wes Craven estava dando aula em uma faculdade no interior de Nova York e tentando publicar um livro que havia escrito na pós-graduação. Sem sucesso, ele se mudou para Nova York e conseguiu um emprego como mensageiro em um lugar que fazia filmes. O amigo Sean Cunningham, que faria mais tarde Sexta-feira 13, recebeu um pequeno orçamento para produzir um filme de terror e pediu que Craven escrevesse algo. Na época, o futuro cineasta nunca havia visto um filme de terror na vida e não sabia por onde começar. Ao falar para Cunningham que não sabia o que escrever, o cineasta disse que Craven foi criado como um fundamentalista, então ele só precisava tirar as ideias do próprio inconsciente. Disso surgiram Aniversário Macabro, de 1972, e mais tarde, Quadrilha de Sádicos, de 1977. Os primeiros trabalhos garantiram um filme para a TV O Monstro do Pântano, mas o projeto não rendeu muito dinheiro e Craven não tinha mais propostas. Sem perspectivas, ele começou a usar mais drogas. Quando finalmente se afastou do vício, Craven teve uma ideia que mudaria sua carreira para sempre. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Um dos filmes de terror sobrenatural mais duradouros já feitos, A Hora do Pesadelo aborda o poder horripilante dos sonhos, apresentando um monstro que vive no subconsciente, altera a realidade e se mostra mortal para um grupo de adolescentes. O conteúdo fantástico não o qualifica como um conto baseado em uma história real, mas existe um fundo de realidade no clássico de Craven, lançado em 1984. Em uma entrevista à Vulture em 2014, o cineasta contou que na década de 1970 leu um artigo no Los Angeles Times sobre uma família que escapou dos campos da morte no Camboja e conseguiu chegar aos Estados Unidos. Traumatizado com a experiência, o filho mais novo começou a ter pesadelos perturbadores e disse aos pais que tinha medo de dormir, porque alguma coisa o perseguia nos sonhos. Uma noite, ele finalmente dormiu e os pais pensaram que a crise havia acabado. Porém, eles foram acordados com os gritos do menino e descobriram que a criança havia falecido no meio do pesadelo. Segundo Craven, esse jovem, tendo sonhos sobre o horror que os mais velhos estavam fugindo, se tornou a linha central de A Hora do Pesadelo. Além do elemento externo, Craven também usou uma memória particularmente assustadora para criar o vilão Freddy Krueger. No livro Never Sleep Again, escrito por Tommy Hudson em 2014, o cineasta contou que, quando ele era criança, viu um homem assustador caminhando na calçada ao lado de fora da janela de sua casa. Como se percebesse estar sendo observado, o homem parou e encarou Craven, que se assustou com o idoso de chapéu surrado. Inicialmente, Krueger deveria ser um molestador de crianças, mas o cineasta decidiu transformá-lo em um assassino para evitar ser acusado de explorar uma onda de casos de abuso infantil altamente divulgados que ocorreram na época da produção do filme. Segundo Robert Englund, ator que interpretaria o personagem nos cinemas por décadas, Craven disse a ele que o vilão deveria representar a perda da inocência, à medida que os adolescentes se transformam em adultos e se corrompem. O cineasta afirmava que a natureza de Krueger representava, em certo sentido, o pior da paternidade e da vida adulta. Como Cronos devorando seus filhos, ele é aquela figura paterna maligna e distorcida que quer que eles sejam destruídos, conseguindo pegá-los em seu momento mais vulnerável. O nome do personagem também surgiu das memórias do cineasta no período da adolescência, quando sofria bullying na escola de uma criança chamada Freddy Krueger. Em Aniversário Macabro, Craven já havia usado o mesmo nome, o encurtando para Krug. Já o icônico suéter vermelho e verde do vilão foi escolhido depois que o cineasta leu um artigo em 1982 que dizia que essas cores eram mais conflitantes para a retina humana. Craven se preocupou em fazer Krueger diferente dos outros vilões dos filmes de terror da época. Na entrevista de 2014 para Vulture, ele comentou que muitos assassinos cinematográficos usavam máscara, como Leatherface, Michael Myers e Jason. Entretanto, ele queria que o vilão dele usasse uma máscara que mostrasse as expressões faciais para que Krueger falasse e provocasse sempre que pudesse. Daí surgiu a ideia de criar um rosto queimado e cheio de cicatrizes. Craven também achava que o vilão deveria usar algo diferente de uma faca, porque era uma arma muito comum. Inicialmente ele pensou em uma foice, mas a escolha foi descartada por volta do terceiro ou quarto rascunho do roteiro. Então ele pensou em uma luva com facas de cortar carne e deu a ideia ao supervisor de efeitos especiais Jim Doyle. No fim, 2 modelos da luva foram criados. Uma super afiada que só era usada quando algo precisava ser cortado em cena e outra luva menos propensa a causar ferimentos. O cineasta começou a escrever o roteiro de A Hora do Pesadelo por volta de 1981, após terminar a produção de O Monstro do Pântano, lançado em 1982. Ele o apresentou a vários estúdios, mas todos rejeitaram o material por motivos diferentes.
primeiro estúdio a demonstrar interesse foi a Walt Disney, mas eles queriam que Craven atenuasse o conteúdo para torná-lo adequado para crianças e pré-adolescentes. Obviamente, Craven recusou. Outro estúdio para qual Craven apresentou o roteiro foi a Paramount Pictures, que recusou o projeto devido à sua semelhança com a ficção científica de terror A Morte nos Sonhos, lançada em 1984. A Universal Studios também não quis o roteiro, e mais tarde o cineasta emoldurou a carta de rejeição do estúdio na parede do seu escritório. Enviada em 14 de fevereiro de 1982, a carta dizia que o roteiro não teve uma resposta entusiasmada o suficiente após revisão. No fim, A Hora do Pesadelo caiu nas mãos da independente New Line Cinema, que até então só distribuía filmes. A empresa de Robert Shaw não tinha recursos financeiros para a produção e precisou recorrer a financiadores externos. Eles encontraram 2 financiadores na Inglaterra que contribuíram com 40% e 30% respectivamente. Um dos produtores de O Massacre da Serra Elétrica contribuiu com 10%, e a distribuidora de home video Media Home Entertainment contribuiu com 20% do orçamento original. 4 semanas antes do início da produção, o investidor inglês que havia contribuído com 40% desistiu do investimento, mas a Media Home adicionou o valor retirado. Segundo Shaw, todos os investidores originais do filme desistiram em algum ponto durante a pré-produção. Durante as filmagens, a New Line chegou a ficar 2 semanas sem conseguir pagar a equipe e o elenco do filme. Com um orçamento original de $700 mil, o filme acabou custando $1,1 milhão, com metade do orçamento sendo de um iugoslavo que teve uma namorada que queria ele no cinema. Embora a New Line tenha feito vários filmes maiores e mais lucrativos, A Hora do Pesadelo foi seu primeiro sucesso comercial, e o estúdio é frequentemente chamado de a casa que Fred construiu. As filmagens principais de A Hora do Pesadelo começaram em 11 de junho de 1984 em Los Angeles e arredores, durando um total de 32 dias. A escola secundária que os protagonistas frequentam foi filmada na John Marshall High School, local usado em muitas outras produções, como Grease e A Garota de Rosa Shocking. As cenas da Sala da Caldeira e o interior da delegacia de polícia foram filmados em um prédio de uma cadeia chamada Lincoln Heights, fechada em 1965 e usada como set de muitas produções cinematográficas. Já o exterior da delegacia foi filmado em uma biblioteca pública de Los Angeles. Durante a produção, mais de 500 galões de sangue falso foram usados pela equipe de efeitos especiais. Para a sequência do geyser de sangue, os cineastas usaram o mesmo cenário da sala giratória criada para a morte de Tina, que precisou ter parte do sangue retirado após ameaças de cancelamento do filme. Durante as filmagens das cenas, o cinegrafista e o próprio Craven ficaram sentados em assentos fixos retirados de um carro enquanto o cenário girava. A equipe de produção inverteu o cenário e prendeu a câmera de forma que parecesse que a sala estava girando com o lado certo para cima, enquanto eles despejavam uma água vermelha na sala. A água foi tingida porque o sangue falso não tinha aparência certa para um geyser. Durante as filmagens dessa cena, a água acabou vazando e a sala girou, molhando Craven e a atriz Heather Langenkamp, que estavam na janela do lado de fora do quarto. A Sala da Caldeira de Kruger foi o cenário que a equipe de produção teve mais trabalho para criar, especialmente porque precisava refletir o estado psicológico do personagem. O local inteiro precisava mostrar onde ele dormia, vivia e trabalhava, tudo cercado por objetos que são uma vitrine das fantasias e perversões de Kruger. A cena em que Nancy foi atacada por ele na banheira foi realizada em uma banheira especial sem fundo. A banheira foi colocada em um conjunto de banheiros construídos sobre uma piscina. Para a sequência subaquática, a atriz foi substituída por uma dublê. Já a sequência da escada derretida no sonho de Nancy foi criada usando mistura de panqueca, uma sugestão de Shaw com base nos seus próprios pesadelos. Na cena em que Kruger estica o rosto e as mãos através da parede para alcançar Nancy, o personagem foi retratado pelo artista de efeitos especiais Jim Doyle, que construiu a parede com elastano. Craven explicou que, na cena em que Kruger atravessa as grades da prisão para ameaçar Rod, ele e a equipe fizeram triangulações da câmera para que soubessem exatamente a altura dela no chão e o ângulo em direção ao ponto por onde o assassino iria passar. Então eles colocaram a câmera na altura exata e caminharam com o ator pelo espaço que o personagem passaria.
As imagens foram casadas e um artista de rotoscopia emaranhou as barras para parecer que elas estavam passando pelo corpo de Kruger. Escalado como Rod e creditado como Nick Corey, J.S.U. Garcia contou que a produção foi difícil, porque ele estava lidando com uma depressão e usava heroína no banheiro entre as filmagens. Ao ver os olhos lacrimejantes e sem foco de Garcia na cena da cela da prisão, Langenkamp chegou a achar que ele estava dando a melhor atuação de sua vida. O ator, no entanto, estava sob efeito de heroína durante a filmagem. Já a cena em que Nancy vê uma centopeia rastejando para fora da boca de Tina em um sonho, a equipe de produção inicialmente tentou obter o efeito com a atriz Amanda Wyss empurrando uma centopeia de borracha para fora da boca. No fim, a cena vista no filme foi feita com uma centopeia real rastejando para fora da boca de uma escultura de argila parecida com Wyss, esculpida por David B. Miller. Curiosamente, eles perderam temporariamente a centopeia no set. Craven ainda usou um momento do filme para retribuir uma homenagem. Na cena em que Nancy tenta permanecer acordada, uma cena de Evil Dead aparece na televisão. Craven decidiu incluir a imagem porque Sam Raimi havia mostrado um pôster de quadrilha de sádicos em Evil Dead. Em troca, Raimi incluiu uma luva de Kruger em uma cena de Evil Dead 2, e mais tarde na série Ash vs Evil Dead. Na fase final das filmagens, Sean Cunningham ajudou Craven liderando a segunda unidade de filmagem. Craven contou que Shea e a New Line queriam um gancho para uma sequência, embora ele acreditasse que o filme deveria terminar quando Nancy deixasse de acreditar em Kruger e descobrisse que tudo o que aconteceu foi um longo pesadelo. No roteiro original, ela sairia de casa e entraria no carro com os amigos. Shea sugeriu que Kruger estivesse dirigindo o carro e assustasse os jovens. Craven odiou a ideia porque achou que ela era muito negativa, e acreditava que o final dele tinha uma tensão filosófica mais interessante, com a sugestão sobre a vida talvez também ser uma espécie de sonho. O cineasta se recusou a colocar o vilão no banco do motorista, e a dupla pensou em 5 finais diferentes até concordar em usar a cena de Kruger puxando a mãe de Nancy pela porta, com o teto do carro onde ela está pintado com as listras do vilão. No fim, o cineasta se arrependeu de ter mudado o final, porque é a única parte do filme que não foi 100% elaborada por ele. Quando A Hora do Pesadelo foi submetido ao sistema de classificação de filmes da Motion Pictures Association, eles exigiram 2 cortes para conceder ao filme uma classificação restrita. A versão teatral foi lançada com essa classificação, com 13 segundos de cortes. Já no Reino Unido, o filme nunca sofreu cortes nem no cinema e nem no home video. A versão sem cortes não sairia nos Estados Unidos até o lançamento do Laserdisc, mas todas as versões em DVD, Blu-ray e digitais usariam a primeira versão teatral, com a versão sem cortes sendo lançada apenas em formato digital em 2024, no aniversário de 40 anos do filme. Por 10 anos, Craven não recebeu dinheiro das sequências cinematográficas ou do merchandising do filme que ele criou. Em 1994, o cineasta foi convidado a fazer um novo filme da franquia, e Shea finalmente ofereceu uma parte do dinheiro do merchandising e das sequências retroativamente, ao dono o que é devido. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!